boa noite a todos. Estamos começando mais uma live hoje aqui do Memorial Vale da Saudade. E hoje eu, Isadora, psicóloga, responsável aí pelo grupo, os grupos de acolhimento do Vale Lutar, vim trazer um tema importante para vocês que passam, para pessoas que estão passando aí por esse momento de perdas e de luto. Vamos conversar um pouco hoje sobre o luto e as datas comemorativas. Então, como é esse impacto na vida de quem está passando por uma perda? Por que algumas datas parecem ressoar mais no nosso processo de luto, né? Então, eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Quem se sentir à vontade para compartilhar, para mandar perguntas, comentários, com certeza será muito importante para a nossa interação, certo? Bom, me falam aí se o áudio tá bom, se a imagem, qualquer problema que tiver, vocês me avisem, tá bom, gente? Bom, vamos lá então. Para começar, eu quero trazer um pouco com vocês esse conceito de luto, né? O que é de fato um luto? Muitas vezes nós associamos o luto apenas com uma situação de perda por morte, né? Que é o grande foco também aqui da página, por se tratar de uma página que trabalha no ramo funerário, né? Mas é importante que vocês saibam que o luto ele está associado a diversos outros eventos da vida que ocasionam em perdas, por exemplo, processo de adoecimento. Então, se você vivenciou um processo longo, né? Ou talvez nem tão longo, mas um processo de adoecimento de um ente querido, você provavelmente já começou a sentir esse luto ao longo desse processo, porque houveram muitas outras perdas, né? Perda de autonomia, a própria questão da saúde, a questão de perder também funcionalidade, então aquilo que essa pessoa costumava fazer no dia a dia vai deixando de fazer. E algumas doenças têm isso bem marcado, inclusive pode ser um tema para uma outra live, quem sabe, né, se vocês quiserem, que são essas doenças como Alzheimer, as demências, né, Parkinson, a própria doença, né, oncológica, que vai trazendo essas mudanças físicas de uma forma muito rápida. E são processos que já traz então ali a questão do luto. Um outro momento em que o luto ele pode ser vivido mudanças de residência, mudanças de rotina, de casa, de emprego, perda de emprego, né? Mas hoje, na nossa live de hoje, nós vamos focar principalmente no luto por morte. Então, dentro disso, o que seria essa vivência dessas datas comemorativas no processo de luto? E por que é tão difícil viver esse momento, né? Gente, eu tô olhando aqui para baixo que meus gatinhos estão aqui enroscando no fio aqui no pé, mas vamos lá. Quando nós passamos por uma perda, as nossas vivências com essa pessoa, elas formam uma história. Isso tem muita relação com as nossas afeições, com os nossos afetos, emoções, que está conectado diretamente com a nossa memória. A memória, ela precisa de afeto para ela existir. Seja isso um afeto bom, um afeto desagradável, agradável. E no luto nós temos o amor, que é a grande conexão, né? A liga entre você e a pessoa que foi perdida. E essa história, então, de amor que vocês desenharam e viveram, ela vai formando memórias ao longo da vida. Por exemplo, nós tivemos recentemente o Dia das Mães, essa data comemorativa, né? Que foi, inclusive, temas essa semana de várias sessões, né? O Dia das Mães. Como foi o Dia das Mães? Sem minha mãe, sem meu filho, como que eu lidei com esse momento. Por mais que
quando essa pessoa estava viva, né? Não fosse uma data comemorada, por mais que vocês não se importavam assim com essa data, pode ser que agora ela ecoe diferente. Pode ser que agora você sinta que se aproxima de uma data, né, comemorativa ou socialmente tida como uma data importante, e você sinta ansiedade, sinta essa angústia que até antecede a data. Por isso que muitas vezes as datas comemorativas elas chegam antes para quem vive um luto. Porque nós já começamos a sentir esse incômodo, né? Seja pelas propagandas que estão acontecendo, seja, acho que principalmente esse fator social, né? Das propagandas, de estar o tempo inteiro voltado para essa data, né? Então, no Dia das Mães, tem pessoas que lá desde abril já estava sentindo essa ansiedade referente a como seria passar o Dia das Mães. E como lidar com essas datas, né? Então, nós vimos que as datas, elas podem ter esse ponto de encontro no luto muito marcadamente por conta das memórias e das lembranças que foram criadas quando essa pessoa estava viva e também daquelas lembranças e memórias que foram muito desejadas de serem criadas. Por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, né? Então, puxa, momentos que eu queria ainda viver com esse filho que eu não vou poder estar vivendo. Então, também chega dessa forma, né? A gente não sente saudade só do que foi vivido. A gente sente saudade também do que não vai ser possível de ser vivido, desse futuro que não vai ser possível de ser construído, né? Conversa aí comigo, gente. Alguém teve essa experiência, por exemplo, de Dia das Mães, agora nesse fim de semana, em relação à data, de sentir angústia, ou quer compartilhar, né, como viveu essa data esse ano, se foi a primeira, ou se já é mais de uma data, né? Então, as datas, ela tem esse grande peso sociocultural. Por quê? Porque elas são determinadas pela sociedade, né? As datas comemorativas. E mesmo quando não era algo tão presente em nossa vida, pode passar a ser a partir de um luto, né? O Ted está comentando aqui, né? Muito sofrimento. A Elaine também, que foi a primeira data dela sem a mãe, né, Elaine? E a primeira data, não que as outras serão mais fáceis ou mais difíceis, não existe essa regra. Mas a primeira data, ela pode ter esse caráter ainda mais ansioso, porque você não faz ideia nenhuma de como será, né? Você lembra da sua vida só com essa pessoa, principalmente se tratando de mãe, que você chegou, ela já estava aqui e a vida que você conheceu sempre foi com ela. Então, tudo pode lembrar, né? Mesmo, novamente, aquilo que não era considerado antes da perda. E aí eu gosto muito de uma frase do Carpinejar, que eu vi num vídeo dele, que ele fala que tem presenças que só são sentidas realmente a partir de uma grande ausência. Então, mesmo aqueles momentos que vocês viveram ao longo da vida, quando foi possível, pode ser que agora, a partir da perda, se torne ainda mais evidente, mais lembrado. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. E como viver essas datas, então? Muitas pessoas trazem, né, que tem vontade de dormir, passar esse período e acordar só depois que esse dia acontecer. Então, virada de ano novo, acordar só no outro ano, acordar só na segunda-feira, né? De realmente não viver esse dia. A Gabriele Muniz, né, comentou aqui. Dia das Mães sem minha filha, foi ruim demais. 7 meses. Meus sentimentos, Gabi, pela sua perda. Uma perda recente, né? Uma perda que a gente considera, enquanto sociedade,
contranatural, antinatural por ser de um filho. E nós temos esse entendimento, né, de que só se morre depois que viveu bastante tempo, depois que cresceu, ou que os filhos não vão primeiro que os pais. Então existe ainda toda essa questão cultural para poder lidar em relação à perda de um filho, né? Receba meu abraço. Espero que você esteja tendo o cuidado importante para você nesse momento. Em relação, então, às datas, né? O que fazer, como viver esse dia? São tantas perguntas que a gente quer responder e ter certo, porque é desconfortável, né, gente? A gente busca fugir do que é desconfortável e é completamente natural e compreensível. Você sentir dor, você não vai querer continuar no ambiente ou naquilo que está te gerando dor. E o luto é uma experiência extremamente dolorosa. Tudo no início, tudo lembra, tudo dói, porque você é dor nesse momento, né? Então, é natural você querer não viver essas datas, querer que passe, né? Querer só dormir nesse dia, não querer participar de comemorações. A Vivian, eu fico sempre muito triste nas datas comemorativas, aniversário, Dia das Mães, Natal e outras. Desde que perdi meu filho, a dor e a saudade me acompanham todos os dias. Meu sentimento, Vivian. Rayane, 11 meses sem minha mãe e foi um pesadelo passar o Dia das Mães sem ela. Sinto muito, Rayane. Para muitas pessoas, né? Foi um dia muito difícil. Um dia que só dá para você fazer o que é possível dentro daquele dia. Mesmo que você fique pensando anteriormente em como vai ser, o que fazer, não tem como saber como de fato será o dia, né? Então, uma sugestão, o que é importante? Você buscar formas de lidar com a saudade. Isso é muito particular, né? Então, tem pessoas que gostam de cozinhar o prato que essa pessoa costumava fazer, outras ver fotos, outras vídeos, outras contar histórias sobre essa pessoa, ajuda a aproximar e a conectar. Então, são algumas sugestões para tentar lidar com a saudade, principalmente nessas datas. E um ponto essencial que é aprender a pôr limites, né? Muitas pessoas vão querer te arrastar às vezes para que você comemore, para que você saia de casa, para que você não fique só, né? E nós sabemos que tem até uma boa intenção. Quem nos ama também não quer ver a gente em sofrimento, né? Mas talvez nesse dia você queira ficar mais quieta, mais isolada, queira pensar mais e sempre tentando levar para o lado de que a perda, né, ela foi inevitável e que a dor também vai ser. Então não conseguiremos extinguir, né, mas é possível lidar através daquilo que fizer sentido na sua história, né? Alguém quer me contar como foi esse Dia das Mães, o que fez, se usa, né, alguma forma de se sentir mais conectada com quem perdeu? Dentro dessas opções, algumas que eu falei, né? Fazer um prato, ficou mais sozinha, introspectiva, foi visitar alguém, passou com alguém o dia. O que você costuma fazer para lidar com essa saudade, que é tão diferente de toda a saudade vivida na vida, né? Porque o luto é uma saudade que a gente não consegue sanar. Diferente de você poder sentir saudade e encontrar alguém no fim de semana, né? No luto, todas essas outras possibilidades de reencontro, dentro do que a gente conhece, se torna perdido também, né? Então a gente precisa buscar essas formas de lidar.
E as datas comemorativas, elas ampliam, né? Ampliam essa saudade, amplia essa falta. Uma outra emoção que eu ouvi também, né, bastante essa semana, a questão da solidão. Christian, preferi ficar quieta, sem festa ou comemoração. A Elaine, na semana recriei uma memória e no dia fiquei quietinha. E assim, cada um encontra uma forma de lidar, né, de viver esse momento que é tão difícil. Eu estava falando da questão da solidão, né? Eu ouvi bastante essa semana relatos falando sobre a solidão, principalmente em não ter recebido mensagens, mas não só disso, mas de que as pessoas ao redor estavam vivendo, né? Cada um as suas datas, com as suas famílias, com o seu momento. E a pessoa, no caso, que estava enlutada pela perda da filha, não. Ela ficou mais na dela, ela não recebeu mensagens. Então, não só a solidão pela perda, mas a solidão em ver a memória da filha sendo perdida para as outras pessoas também, né? Então, é uma data que você costuma lembrar muito mais dessa pessoa, da sua pessoa, do que as outras pessoas ao seu redor. E até acabam que não validam, né, essa falta, porque não é uma data que nem sempre costumam lembrar ou querer saber como você tá. Alguém teve essa experiência? Se sentiu também nessa solidão, nesse fim de semana? Então, pessoal, que nós precisamos ter em mente, né? Que o luto é uma experiência única, universal, não é algo que dá pra gente fugir, apesar de que muitas vezes, né, nós encontramos formas de tentar escapar da dor, da saudade, mas a gente sempre acaba retornando porque não tem como apagar isso da vida, né? E que a cada momento você vai precisar retornar à sua história para tentar entender e descobrir o que vai fazer sentido na sua vivência. Seja no dia a dia, seja nas datas comemorativas que amplia, né, essa saudade, essa solidão e essa oscilação de emoções. Então, esse era o recado que eu gostaria de trazer hoje para vocês. E no mais, quero saber se existem dúvidas, se alguém quer perguntar, quer contar, né, alguma parte da sua história, para a gente poder estar interagindo aqui no nosso espaço, aproveitar esse espaço, né? Olá, Nina. Oi, Deise, boa noite. Boa noite, André. Nada de dúvidas, perguntas, compartilhamentos. Eu quero muito saber da opinião de vocês sobre futuras lives, né? Que tema vocês querem ver por aqui? O que vocês querem que seja abordado mais? Aproveitem esse espaço, porque esse espaço é para vocês, né? Para a gente poder falar sobre luto sem censura, para a gente poder compartilhar, né, uma dor que é tão comum a tantas pessoas e ao mesmo tempo tão diferente, né? Porque são inúmeras histórias particulares de amor, de perda, né? Ted está perguntando, qual conselho você deixa para quem perdeu um ente querido? Oi, Ted, boa noite. Eu acho bem complicado a gente falar de conselho, né?
Mas se tem algo que eu possa dizer é que se não há experiência mais traumática da vida, com certeza é uma delas. Que a perda ela tira completamente a gente do eixo, principalmente quando é algo tão significativo, quando era uma perda muito próxima, de um vínculo muito grande e estreito, né? Então, saiba que o que você vier a sentir agora é natural, porque você está realmente fora do eixo. Então, o seu corpo pode sentir esse luto, as suas emoções podem sentir esse luto. Você pode se sentir numa montanha russa, né? De hora sentir saudade, hora sentir culpa, hora sentir alívio. Tudo isso é possível no luto. Se apegue também àquilo que foi vivido de bom. Parece clichê, mas o nosso cérebro ele tende a focar mais nas memórias negativas, desagradáveis, principalmente no luto inicial. Então, você buscar trazer as memórias do que foi bom dessa história ajuda o seu cérebro a sair um pouco desse foco apenas da tragédia mesmo, né? Do negativo. Então, tente isso também. E o luto é um processo de tentativas, né? Você vai estar se adaptando a essa nova vida, a essa nova você que o luto traz. Então, a sua identidade passa por mudanças. E as tentativas no dia a dia, elas vão ser importantes, mas sempre com calma, paciência, respeitando os seus limites, respeitando os seus sentimentos, com um olhar muito de autocompaixão mesmo com você, né? Tente se tratar nesse momento como se você fosse aquele seu melhor amigo, sua melhor amiga. Como você trataria ela, né? Quais conselhos você daria para ela? Porque isso sim vai ser importante de você considerar agora. Autocompaixão, paciência, lembrar dos momentos bons, né? Porque tem muita história. Mesmo para quem viveu pouco tempo, né? Ou para quem não teve a oportunidade de construir uma longa história, mas ainda assim tem os planos e os sonhos que a gente pode buscar resgatar, né? E claro, sempre, sempre buscar ajuda, seja de uma rede de apoio, um grupo de apoio, seja de um profissional que trabalhe na área, porque o luto ele precisa ser cuidado, e precisa ser acolhido, ele precisa ser validado e naturalizado. E quando eu digo naturalizado, nessa leveza mesmo da gente poder entender e se entender dentro desse processo, que é tão desafiador para a vida, né? Então, acho que seria um pouco disso, de tudo isso, né, que eu falaria, assim, que eu traria para vocês. Certo, gente? A Elaine comentou aqui que lembrar do que é bom, vamos dizer, é o que tem me salvado. Sim, encontrar formas, né, dentro da sua história para lidar com o luto é essencial. E isso a gente só encontra dentro de cada vivência, né? Por isso que não existe uma receita. Por isso que não dá para eu falar para a Elaine, faça isso que funcionou para mim, né? Ou faça isso porque eu fiz isso e é assim que acontece. Porque eu não conheço a história de vínculo dela, ela não conhece a minha, ela não sabe as minhas crenças. Não dá para generalizar. Certo, gente? Nos vemos então na próxima live. Não esqueçam de compartilhar o conteúdo aqui do Memorial, comentar. Tem os grupos de apoio todos os meses, então participem também. Toda essa parte, né, esse serviço é gratuito, é justamente para trabalhar acolhimento, informação e cuidado com vocês, tá bom? Forte abraço e até breve. Tchau, tchau.